Olá, tudo bem com você? Você está no meu lugar, que é o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. E hoje o tema é elementos do texto narrativo. E a gente vai falar especificamente de ficção e verossimilhança. Bom, quando a gente fala de narrativa ficcional, logo nos vem à mente aquela ideia de que a história é uma invenção do autor, ou seja, as personagens que estão ali, elas são personagens inventadas, que foram criadas e imaginadas pelo autor. Os acontecimentos também que são descritos foram inventados e imaginados pelo autor. Mas, mesmo sendo uma história que não é baseada em fatos reais, é importante que a narrativa passe para o leitor a impressão de que aquela história é uma história possível. É essencial que se desperte na gente, no leitor ou no espectador, um sentimento de que aqueles fatos que estão sendo narrados, eles fazem sentido no contexto em que aquela história está sendo contada. A sensação de verdade, essa impressão de realidade que nós temos, nós chamamos de verossimilhança. E daí nós temos dois tipos de verossimilhança, que é a verossimilhança interna e a verossimilhança externa. A verossimilhança interna é a coerência entre os fatos da narrativa, ou seja, o que acontece dentro da história tem que fazer sentido dentro da história e pode ser considerado possível ali naquele contexto. Por exemplo, quando nós vemos aqueles filmes de super-heróis, e aí eu gosto de dar o exemplo da Mulher Maravilha, que ela é meio humana, meio deus, e aí a gente já tem um fato de uma verossimilhança interna, porque isso é explicado dentro da história, mas em determinado momento do filme, ela sai de trás das trincheiras ali, no meio de um ataque na guerra, é alvejada, e ela consegue se livrar de todos os tiros, saindo intacta. Na vida real, é muito improvável que isso acontecesse, mas naquela história, isso é totalmente possível. Então, mesmo quando os acontecimentos dentro da história são impossíveis na vida real, mas fazem sentido ali naquele contexto, a gente diz que tem verossimilhança interna. Então, dentro da história, isso faz total sentido. Bom, e aí pensando nesse mesmo filme, como eu falei, ela tá no meio de uma guerra, né? E aí ela sai das trincheiras. E o fato de estar acontecendo uma guerra como pano de fundo na narrativa é na verdade, uma situação totalmente possível na vida real. A gente sabe que pode acontecer guerras na vida real. Então a gente diz que esse elemento da narrativa é um elemento com verossimilhança externa. É algo que está ali dentro, mas que faz sentido no mundo aqui fora. E aí, falando dos fatos que podem acontecer, dos acontecimentos que podem acontecer numa narrativa ficcional, a gente tem alguns tipos que a gente pode nomear aí. Então, eles podem ser de um acontecimento de cunho natural. Então, no caso da guerra, um nascimento, a morte de alguém, tudo que acontece na vida real e que acontece na história, a gente chama de acontecimento natural. Eles podem ser acontecimentos estranhos, e aí o estranho é quando eles não fazem muito sentido, isso não está fazendo muito sentido, mas em algum momento da história ele é explicado, e aí a gente fala, isso é possível, isso faz parte da realidade. Então, por exemplo, quando a gente está assistindo uma história e no final era tudo um sonho, uma história com fantasmas, com bruxaria, e no final era tudo um sonho. Isso é possível a gente sonhar com essas coisas mais alegóricas, mais maravilhosas. E aí, falando de maravilhosas, tem os acontecimentos maravilhosos, que são acontecimentos extraordinários, como a gente pode ver nos livros do Harry Potter, nos filmes do Star Wars. A gente vê ali no Harry Potter bruxos, bruxas, magias, no Star Wars uma guerra nas estrelas. Então são acontecimentos maravilhosos. Assim como nos filmes de heróis também, né? Os heróis voam, têm superpoderes, enfim. E tem os acontecimentos alegóricos. Aqui eu quero indicar um livro que é bem interessante, que é a Revolução dos Bichos. E aí ali na Revolução dos Bichos é contada uma história a partir dos animais que moram numa fazenda.
Então, a intenção do autor, ela não é fazer com que você acredite que aqueles animais eles podem se comportar daquela forma, mas é criar uma alegoria para passar uma mensagem mais profunda. E eu lembro também de um outro filme aqui, né, na verdade, esse livro Revolução dos Bichos, e um filme que é As Aventuras de Pi. E aí eu não vou poder falar muito sobre o filme, porque senão eu vou dar um super spoiler e vou estragar a sua experiência. Mas procure As Aventuras de Pi e tente identificar ali a alegoria com o tigre, o macaco, com os animais que aparecem também nessa história. Bom, então verossímil é a obra, o livro, o filme que de alguma forma consegue se assemelhar à verdade, trazer uma sensação de realidade. E aí a narrativa ficcional, mesmo que ela seja muito louca, que ela seja super fantasiosa, futurística, estranha, ela pode sim parecer verdade, contanto que eu traga esses elementos de verossimilhança para ela. E é isso que eu queria falar com vocês, para a gente refletir um pouquinho. Vamos praticar assistir a esse filme que eu indiquei e também ao livro.